Então, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e acompanhando, esse estudo bíblico do Evangelho de São Mateus. Nós queremos, sobretudo, desde já agradecer o carinho e o comprometimento de vocês nessa formação. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a iniciar esse momento de oração, de informação e também de oração, porque estudar a Palavra de Deus é sim se colocar diante do Senhor, diante da sua mensagem, diante da sua proposta de vida e de libertação para todos nós. Gostaria de convidar você que nos assiste a rezarmos o Ave Maria por todas as famílias que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão lutando pela vida, tanto os médicos, enfermeiros nos hospitais, mas também aqueles que estão doentes, que estão aí lutando também pela vida. Estamos em comunhão com tantos irmãos nossos que têm partido para a casa do Pai. Então vamos iniciar esse momento rezando a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, que é Mãe de todos nós, pois Maria, assim como esteve aos pés da cruz no Calvário do seu Filho, também ela está aos pés da nossa cruz, do nosso sofrimento, do nosso Calvário. Pois Maria está presente para dizer que a vida é maior do que a morte e que a cruz não tira de nós a vida. Pelo contrário, pela cruz vem a vitória, pela cruz vem a ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos iniciar este segundo dia de formação do Evangelho de São Mateus, fazendo um pequeno resgate em memória do encontro passado. Certamente vocês reassistiram, assistiram mais uma vez, tiraram algumas dúvidas, mas hoje nós vamos fazer um pequeno resgate, memória do encontro passado. É sempre bom fazer memória para tornar mais visível. No encontro passado, nós buscamos mostrar a vocês um plano geral do Evangelho de São Mateus. Falamos que o Evangelho de Mateus como se fosse uma grande cidade que nós estamos conhecendo. Fizemos como que um sobrevoo para perceber quais são os lugares, quais são as praças, os cantos, as ruas do Evangelho de São Mateus. Já fizemos assim essa leitura, percebemos que o Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente no ano 80, 85, não foi escrito dentro da região da Palestina, mas foi escrito possivelmente na região da Síria, em Antioquia. Aí nós temos a expectativa de Mateus, que é um judeu de formação e se torna discípulo de Jesus. Toda a comunidade praticamente de Mateus são de judeus, eram formados por judeus que se convertem assim, que abraçam a fé em Jesus. De certo modo, vamos perceber que quando o Evangelho foi escrito, aquela invasão, falamos isso, do Império Romano, que sufoca as rebeliões que estavam acontecendo em Jerusalém, o Império Romano sufoca assim as rebeliões, destrói o Templo de Jerusalém, e assim há um dispersar do povo por várias regiões. Nesse dispersar, nós vamos perceber que o Evangelho de Mateus ele busca dar razões da fé, ou seja, quem está chegando na comunidade precisa entender qual é o ensinamento de Jesus. E o Evangelho de Mateus é uma experiência muito interessante. Pensar assim, vejam bem, Mateus é o meu amigo. Vamos imaginar Mateus que é o meu amigo. Só que ele tem um amigo que não é comum, não tem uma aproximação ou não conheço, que nesse caso é Jesus. Vamos imaginar assim. Ou seja, Mateus me conhece, nós estamos em um lugar e chega o amigo de Mateus, que é Jesus, que até então não era o meu amigo, não é meu amigo. Mateus me apresenta Jesus. E aí nós vamos perceber hoje como é que Mateus apresenta Jesus. Como Mateus apresenta, quais são as características, quais são os adjetivos que Mateus apresenta Jesus. E assim nós vamos perceber no Evangelho de hoje, nessa estrutura do Evangelho, estudando também, nós vamos frisar bem o primeiro capítulo da genealogia de modo específico e também o segundo capítulo de modo mais especial, o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 12, que é justamente o episódio dos magos. O que significa esse episódio? Qual a relevância desse episódio da infância de Jesus? Nós vamos assim caminhar e fazer esse percurso no dia de hoje. Nós vamos perceber, sobretudo, que como é que Jesus é apresentado por Mateus em seu Evangelho.
Essa pergunta é fundamental porque cada evangelho nós temos, falávamos, e vocês sabem, nós temos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma. Não é que seja, falávamos isso, não é que nós não temos 4 Jesus. É um Jesus apresentado pelas suas comunidades. Cada comunidade destaca algo que chama mais atenção na pessoa de Jesus. Desse certo modo, Mateus, o Evangelho, faz um comentário no início, logo no início, né? Mateus faz um comentário a respeito do nascimento de Jesus. E o comentário que Mateus faz, ele evoca a passagem do profeta Isaías. Lembrávamos também ontem, quando fazíamos, né, a passagem pelo Evangelho de São Mateus. O episódio que Mateus evoca lá do Antigo Testamento é o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Vocês podem acompanhar no texto de vocês. Estamos lendo o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Veja, aqui o nome Emanuel, nós sabemos bem o significado do nome Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente. Para dizer, de certo modo, que esse Deus que se encarna é um Deus que quer habitar no meio de nós. Vocês lembram do prólogo de São João que diz: o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus não veio fazer turismo, não veio passar simplesmente, ele veio permanecer. Jesus, ele habita, assume a nossa humanidade, assume a nossa história, assume assim as nossas dores. Então, Jesus, na sua experiência, ele é aquele que habita, é Deus habitando no meio de nós. Como também a experiência do Antigo Testamento falava da Shekinah de Deus, ou seja, a Shekinah de Deus é Deus que está preenchendo o acampamento. Deus arma a sua tenda, Deus faz morada no meio de nós. Na experiência, é Deus que faz morada, que participa da nossa vida, participa das nossas aspirações, das nossas lutas e também das nossas realizações. Até quando, veja bem, esse Deus que nasce, que é Emanuel, que permanece conosco, até quando ele ficará no meio de nós? Até quando Jesus ficará no meio de nós? Essa é uma pergunta que Mateus vai responder. Nós, para responder essa pergunta, eu convido você a ir para o final do Evangelho de São Mateus. O final do Evangelho, no capítulo 28. No capítulo 28. Eu chamo a atenção, capítulo 28, versículo 16. Tome a Bíblia de vocês, eu vou apoiar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais alto, capítulo 28, versículo 16. E vamos ler essa passagem que diz assim: os 11 discípulos caminharam para a Galileia. Veja, eles estavam em Jerusalém, que foi o episódio que aconteceu, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e eles voltam para a Galileia. Passam pela Samaria, pela Samaria, estão na Judéia, passam pela Samaria e vão para a Galileia. E é na Galileia que Jesus se manifesta a eles, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. E aqui vem a frase que eu gostaria de chamar a atenção: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem o versículo 20 que diz: e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Aí Jesus fala a última frase que fecha o Evangelho, que diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, Jesus, ele confia em nós e ele confia a nós, confia à comunidade a experiência. Vejam bem, Jesus, aquele amigo que Mateus nos apresenta, uma vez que nós conhecemos Jesus, então nós não somos estranhos a Jesus. Jesus não é estranho a nós. Nós nos tornamos amigos de Mateus, de São Mateus, e nos tornamos amigos de Jesus. Uma vez que nós nos tornamos amigos de Jesus, a nós é dado, à comunidade é dada, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ou seja, os verdadeiros amigos de Jesus vão guardar os seus ensinamentos. Ou seja, a característica profunda de ser amigo de Jesus é guardar os seus mandamentos, guardar os seus ensinamentos. Esta frase de Jesus é muito profunda para nós hoje, para nós no tempo de hoje.
Jesus diz aos discípulos, né? Jesus diz a todos os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus hoje. Eu sou discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus. Diz que não nos abandonará, nunca deixará de estar presente na nossa vida e na caminhada da nossa igreja. Então, no tempo de hoje, ler o Evangelho de Mateus e ler esta última passagem nos faz entender que Jesus é Emmanuel, o Deus conosco. E esse Deus conosco não é apenas um momento. Ele não abandona a sua igreja, ele sustenta a cada um de nós. E Jesus, ele confia à comunidade o mandato, né? Que mandato é esse? Ou seja, Jesus confia à igreja, confia à comunidade, confia a nós o mandato. E qual é o mandato? Ide. Né? Vejam bem, no versículo 19, ide, é o imperativo, né? Ide pelo mundo, ide. Ide expressa, assim, né? Nós sabemos, movimento. Expressa a igreja que, por essência, é uma igreja em movimento, uma igreja em saída, logo, é uma igreja em missão. A experiência do ide, do ide de Jesus, ele ecoa desde a Galileia até hoje, no tempo de hoje. Ide pelo mundo e pregar o Evangelho. A expressão denota, assim, movimento, ou seja, a igreja nasce para estar caminhando, nasce para estar em missão. Mas esse ide é para fazer o quê? Não é ir por ir, não é sair por sair, mas é sair para tornar todos, tornar os homens, tornar as nações meus discípulos, como a proposta do Evangelho. E como se torna discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, diz o texto, a observar tudo o que vos ordenei. Mas o que foi que Jesus ensinou? O que foi que ele nos ordenou? As primeiras palavras, nós vimos que as primeiras palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus, lembremos bem, falávamos que a primeira palavra que sai da boca de Jesus no Evangelho de Mateus está no capítulo 3, versículo 15. E nós vamos reler esta passagem, quando diz assim, olha, no versículo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Ou seja, cumprir toda a justiça. E a expressão do seu programa é como nós vamos entender, claro, quer dizer, a primeira palavra de Jesus, falávamos ontem, dá a nós todo o ritmo do Evangelho. Ou seja, qual é a proposta do Evangelho? É fazer cumprir toda a justiça. Nós vamos perceber na concepção bíblica qual é o significado da justiça. Nós vamos perceber. E para aprofundar o nosso estudo no Evangelho de São Mateus, né, é preciso entender claro o conceito de justiça. E qual é o conceito de justiça? Nós temos que entender que o conceito de justiça na Bíblia ele pode, né, diferir daquele, né, que é o conceito de justiça, por exemplo, usualmente, né, de modo usual hoje. O conceito de justiça bíblico, né, justiça expressa a vontade de Deus, ou seja, justiça é igual à vontade de Deus. Cumprir a justiça significa cumprir a vontade de Deus. E nós vamos nos perguntar, mas qual é a vontade de Deus no Evangelho de São Mateus? Qual é a vontade de Deus no Evangelho de São Mateus? Na Escritura, justiça, falava a vocês que justiça é a vontade de Deus. Assim, seremos justos. Veja bem, se justiça significa a vontade de Deus, nós, eu, você, lembra de São José, que foi apresentado como homem justo? Ou seja, ser justo na Bíblia é deixar que Deus realize em nossa vida a sua vontade. E nós lembramos, claro, disso, quando Jesus compreende plenamente essa verdade, quando lá no Pai Nosso, ele diz assim, né? Quando ele diz assim, no Pai Nosso, convida a cada um de nós a fazer a vontade. Seja feita a vossa vontade. Nós podemos traduzir também, seja feita a vossa justiça, né? Então, justiça na Bíblia significa para nós, justiça significa cumprir a vontade de Deus. Assim, seremos justos se deixarmos Deus realizar em nossa vida a sua vontade, né? Em Jesus, Deus realiza plenamente o seu projeto. Porque Jesus diz, né? Eu vim para fazer a vontade do Pai, ou seja, para cumprir a justiça do Pai.
Ou seja, Jesus realiza plenamente a justiça porque ele deixa, né, que a sua vida esteja à disposição de Deus. Os santos nos dão testemunho profundamente que eles se colocam à disposição. Como nós lemos a frase, né, do livro da sabedoria, do capítulo 3, versículo 1. A vida dos justos, falávamos ontem, está nas mãos de Deus. Ou seja, Jesus está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus nós nos confiamos, nós entregamos a nossa vida e a nossa missão. E aí nós podemos, veja bem, estamos fazendo um percurso para entender qual é de fato o projeto de Deus no Evangelho de Mateus. É importante, nós temos que ter clareza qual é o projeto de Deus no Evangelho de São Mateus. Lembramos, assim, que o Evangelho, ele fala, né, desse projeto de Deus. Para falarmos do projeto de Deus no Evangelho de São Mateus, nós precisamos voltar àquele que são chamados, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, que são justamente, né, o livro do Gênesis e o livro do Êxodo. Vamos começar pelo Êxodo. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós podemos perceber que talvez a palavra, né, ou uma das palavras que podem resumir o livro do Êxodo é a palavra liberdade ou libertação, né? Então, se nós podemos resumir o livro do Êxodo numa palavra, eu escolheria a palavra libertação. Já a palavra que resume, por exemplo, o Gênesis, para nós é fácil, é criação, né? Se é criação, é vida. Veja, enquanto o Êxodo fala de liberdade, libertação, o livro do Gênesis vai falar de vida, da criação, criação do universo, criação da humanidade, a palavra vida. Então, no livro do Êxodo, vemos que Deus quer a liberdade para o seu povo, que a libertação para o seu povo. Nós lembramos, mais uma vez evocamos o Antigo Testamento, que Deus diz assim a Moisés, mediante o clamor de Moisés, quando tem, sobretudo, dizer, ouvi o clamor do meu povo, né? O clamor de Moisés, o clamor do povo, ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Ou seja, Moisés não é o libertador, Moisés é instrumento da libertação. Então, no livro do Êxodo, nós percebemos claro que o projeto é Deus quer libertar o seu povo, Deus quer a liberdade do seu povo. No livro do Gênesis, Deus é o Criador de todas as coisas, né? Todas as coisas encaminhando tudo para a vida. Então veja bem, o projeto de Deus, nós vamos entender claramente que o projeto de Deus está nessas duas palavras, libertação e vida. Ou seja, as duas palavras significam assim o projeto de Deus, liberdade e vida. Liberdade e vida é igual à justiça. Ou seja, a liberdade e a vida encaminham a proposta de Deus. Ou seja, Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou não para a morte, mas Deus nos criou para a vida. Uma vez que eu vivo essa liberdade em Deus, uma vez que eu vivo a minha vida em Deus, eu vou cumprir toda a justiça. Lembremos também aquilo que diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Então nós somos libertos pelo sangue de Cristo, pela cruz do Senhor, nos resgatou. Deus nos resgata pela cruz de Cristo. Paga assim na cruz a nossa culpa. Em Mateus, nós percebemos claro que o reino de Deus, que nós falamos tantos momentos, o reino de Deus, né, o reino dos céus, ele é apresentado, o reino dos céus, como, de certa forma, como o caminho da justiça. Ou seja, o reino de Deus, ele chega a você, ele chega a mim, ele chega a todos nós por meio da justiça. Sem a prática da justiça, o reino de Deus não se manifesta, porque o reino de Deus é a realização da vontade de Deus. E a vontade de Deus não nos torna escravos, não nos leva à morte, mas pelo contrário, a vontade de Deus nos leva à vida, nos leva assim à libertação. Nós, para entendermos esse projeto, nós vamos entender aqui um versículo, vamos ler o versículo capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Tome, por favor, a Bíblia de vocês e vocês podem ler, nós vamos ler, acompanhar, né? Aí em casa, a gente, quando está falando de formação bíblica, a gente sempre diz para as pessoas, quem achou a citação diz amém, quem não achou diz misericórdia, né? Então, acho que alguns estão dizendo misericórdia nesse momento. Então, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Né? É para que vocês possam reservar essa passagem. Nessa passagem, nós vamos resumir essa passagem, de certo modo, porque diz assim, a passagem de Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Olha,
Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Continua o texto, né? Lá na expressão do versículo 26. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só, côvado à duração da sua vida? Continua o texto dizendo assim, olha, e aqui eu quero chamar a atenção para o versículo 33, capítulo 6 de Mateus, versículo 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, ou seja, reino e justiça. Buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Veja bem, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Quando nós entendemos assim, nós vamos perceber, claro, Jesus está falando das preocupações da vida e aquilo que de fato é essencial para nós. Não é que nós não tenhamos que nos preocupar com a nossa vida, com a nossa luta, com a nossa existência. Não, seríamos irresponsáveis se pensássemos assim. Mas nós não podemos colocar as coisas em primeiro lugar. Diz o Evangelho, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, o reino e sua justiça. Ao buscar, nós vamos perceber que essa foi a opção que Mateus fez. Se nós olharmos e lermos o capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Mateus fez a opção de abandonar o dinheiro, abandonar as coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Vamos ler o capítulo 9, versículo 9 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 9, versículo 9, que diz assim: indo adiante, capítulo 9, versículo 9, 9. Muito fácil, até de memorizar. Capítulo 9, versículo 9. Diz assim: indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. É um versículo único versículo, que fala da vocação de Mateus. Ou seja, ele, que era cobrador de impostos, que estava preocupado com o dinheiro, diante do chamado de Jesus, ele abandona o dinheiro, abandona as suas coisas e começa a seguir Jesus. O que a gente pode dizer, não vou entrar em uma explicação, não é uma homilia, mas nós vamos entender o seguinte: quando nós abraçamos o projeto de Deus, quando nós conseguimos realizar na nossa vida a justiça do Senhor, tudo é acrescentado. Ou seja, quando Deus chega na minha vida, tudo é acrescentado. Mas quando eu escolho o dinheiro, nós temos aqui Deus, na minha vida, no meu coração, provoca um acréscimo, ou seja, tudo será acrescentado. Quando eu coloco dinheiro, aqui não é acréscimo, é um decréscimo, ou seja, tudo é tirado. Porque Deus é a razão maior da nossa vida e da nossa missão. Então, nós vamos entender que a justiça, ela é fruto, sobretudo, da compreensão da libertação, da liberdade e da vida. Logo, a injustiça gera prisão e gera morte. E aqui é a oposição, é o anti-reino, é o antiprojeto, aquele que é o projeto do mal, o projeto que nega aquele que é o projeto de Jesus, que é o projeto de Deus. Então, aqui nós temos a prática da justiça e a prática da injustiça. Nós devemos escolher qual caminho seguir. O caminho da justiça leva à libertação. O caminho da justiça leva à vida. O caminho da injustiça leva à prisão, leva aos grilhões, leva às correntes. O caminho da justiça leva à morte. Já diz assim o Salmo 1, que diz, a vida dos justos está nas mãos de Deus também, como aquele que se alegra no Senhor. Assim, o nosso amigo Mateus nos apresenta o amigo Jesus como sendo o mestre da justiça. Então vamos imaginar que nós estamos nessa cena, Mateus, que é o nosso amigo, mas nós não conhecemos Jesus. Mateus apresenta: olha, esse aqui é meu amigo Jesus, e ele é o mestre da justiça.
Essa é a definição, esse é o projeto de Mateus apresentar, de certo modo, Jesus como o mestre da justiça. Eu espero que vocês tenham acompanhado, né, esse raciocínio. São muitas coisas, mas nós vamos agora, e por que falamos isso? Para que a gente possa ter aí clareza do que significa o Evangelho. Jesus é apresentado desde o seu nascimento de modo, né, envolto a um mistério, esse mistério que é um mistério de amor, é um mistério de Deus, é esse Deus que habita no meio de nós, é esse Deus que tem um projeto para nós, que não é um projeto de morte, é um projeto de vida, é um projeto de libertação. Sobretudo esse projeto, ele se realiza quando nós abraçamos o projeto, uma vez que Jesus nos chama a seguir e nós falamos sim ao Senhor. Uma vez que a nós é apresentado Jesus, é apresentado o seu projeto, ele lá no final do Evangelho, ele convida a mim e convida a você a assumir a sua missão. Ele diz, olha, se você é meu amigo, uma vez voltando para o Pai, eu deixo a vocês um mandato, ou seja, ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Né? Agora, nós passamos a vocês um pequeno exercício, né? uma tarefa de casa. E eu tive hoje notícias que vocês fizeram, né? Muitos terminaram a formação ontem, já começaram a ler, começaram a fazer as suas observações, o que é muito importante, o que é muito positivo. E a gente desde já agradece assim, o carinho de vocês, de estarem assistindo, de estar acompanhando com as Bíblias, anotando, né? Então é importante, né, nesse momento, estarmos assim, juntos, unidos em oração, estudando assim a Palavra de Deus. Nós agora vamos fazer assim uma referência ao estudo que vocês fizeram. Certamente vocês tiveram algumas dúvidas. Vocês podem depois nos mandar perguntas que a gente vai depois, à medida do possível, tirando as dúvidas, encaminhando textos, fazendo também outras observações. Aqui é importante destacar que nós estamos apenas fazendo, né, algumas referências ao Evangelho de Mateus, mas de fato aqui nos dá elementos para que vocês possam, assim, sozinhos, fazer estudo, aprofundar, conhecer, mergulhar naquele que é o grande oceano do Evangelho de São Mateus. E aí nós vamos passar para o primeiro capítulo que nós tínhamos anunciado ontem, primeiro e segundo capítulo. Nós vamos perceber aqui a genealogia de Jesus, né? A genealogia de Jesus é um ponto de localização. Veja bem, na genealogia de Jesus, nós vamos perceber como se fosse uma perspectiva situacional. Ou seja, o Evangelho situa Jesus em uma história concreta, situa Jesus dentro da nossa realidade, dentro da nossa história. Então, Jesus é situado na genealogia. Nós vamos perceber que muitas pessoas, né, ao ler a Bíblia, começam a achar chato, né, ler a genealogia, quando diz assim, olha, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Né? E aí vai a genealogia. Muitas pessoas não se atêm, mas é importante a genealogia dentro do projeto de Mateus, porque Jesus não vem do nada. Jesus, ele vem cumprir uma promessa. Essa promessa foi feita primeiramente a quem? Nós lembramos que a história, né, do povo de Deus enquanto identidade, ela começa com Abraão, que é o pai da fé. Né? Deus aparece a Abraão, né, na região de Ur dos Caldeus, que até então era chamado Abraão, e diz assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te indicar. Ou seja, Abraão, até então Abraão, se torna assim, né, o peregrino da promessa, o peregrino da esperança. Ou seja, ele sai, deixa tudo para seguir assim a voz do Senhor, pois escutou a voz de Deus. Abraão é citado aqui na genealogia de Mateus. Pois bem, a genealogia inicia assim com a origem de Jesus. Mas vejam bem, é importante entender que a genealogia de Jesus situa Jesus na história dos homens e fala do projeto de Deus, né, dentro dessa mesma perspectiva. Vejam bem, o Evangelho ele inicia dessa forma. Vamos pegar o capítulo 1, versículo 1. Vocês já estão com a genealogia, já leram. Vejam bem, livro da origem. Quem lê, por exemplo, um judeu que está lendo, uma pessoa que era né, praticante da religião judaica, que lê essa primeira expressão do Evangelho de Mateus, vai fazer automaticamente uma ligação com o livro do Gênesis, que é o livro da origem. Né? O livro do Gênesis começa com a expressão muito bonita, né? Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio Deus, né? Deus criou. Ou seja, Bereshit é início, é origem, que o grego vai traduzir assim por arché, né? Arché é arquétipo, né? A origem arquétipo
que se traduz por origem. Tem um livro da origem de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo que é filho de Davi, filho de Abraão. Veja, o livro do Gênesis, né, inicia falando da origem do universo, da origem da humanidade. Então, nós já falávamos isso quando trouxemos o aspecto do projeto de Deus, vida e liberdade. Aqui nós vamos perceber que o livro do Gênesis, mais uma vez, fala da origem do universo e da origem da humanidade. São os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, relatam bem a história primitiva do povo, a história primitiva da humanidade. A genealogia expressa assim que Jesus, né, ou Jesus, com Jesus ou em Jesus, vai começar uma nova criação. Ou seja, se falávamos a vocês que o Evangelho de Mateus, ele funciona, lembram ontem quando nós falávamos que o Evangelho de Mateus ele é como se essa dobradiça, né? Essa parte que vai assim ligar, né? Ligar o Antigo ao Novo Testamento. Essa dobradiça, que é o Evangelho de Mateus, que nos dá a entender que se Jesus é o mestre da justiça, se ele veio cumprir a vontade do Senhor, ou seja, Jesus ele vai realizar na sua vida toda a promessa dos profetas e do Antigo Testamento. Ou seja, o que Deus preparou o seu povo, realiza-se em Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos a promessa. No Novo Testamento nós temos a realização dessa promessa. Ou seja, Jesus ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento. Jesus ele veio cumprir a lei. Deixe como está, como nos convém, cumprir toda a justiça, ou seja, fazer a vontade de Deus. Pois bem, a genealogia expressa isso. E essa ideia ela não é estranha, pois no livro do Apocalipse, essa ideia de fazer nova todas as coisas não é estranha a nós. Se nós tomarmos, por exemplo, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, veja, o Novo, né, nós temos o Antigo Testamento, o livro do Gênesis, passamos para o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, e vamos para o versículo 21, capítulo 21, versículo 5. Você pode tomar nota, capítulo 21, versículo 5. Mas o que diz o capítulo 21, versículo 5 do livro do Apocalipse? Fala lá, veja, já estamos no finalzinho do livro do Apocalipse, lá o capítulo 21 vai apresentar a grande Jerusalém celeste e que tem um trono. Nesse trono está sentado aquele que é o vencedor, aquele que é o Cordeiro imolado, aquele que vence a morte. E ele diz, sobretudo, eis que faço nova todas as coisas. Né? Ele levanta-se do seu trono, fica de pé e proclama, eis que faço nova todas as coisas. Veja bem, já estamos no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Já fala da Jerusalém celeste, ou seja, o Cordeiro imolado, ele faz nova todas as coisas. Ou seja, em Jesus realiza-se a nova criação. Aquilo que Mateus já apresenta na própria genealogia. Então, Jesus ele é filho de quem? Filho de Abraão. Jesus é filho de Abraão. E Abraão inicia a história do povo de Deus, propriamente dito. Abraão, e quais são assim, nós podemos dizer, nessa ânsia de Abraão, nessa aspiração de Abraão, quais são os desejos mais profundos de Abraão? Nós vamos perceber que toda a história de Abraão podem ser resumidas em duas palavras. Toda a história de Abraão pode ser resumida na palavra terra e na palavra descendência. Ou seja, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra, o lugar que eu te indicar. Ou seja, a vida de Abraão se resume a uma terra, onde corre leite e mel, uma terra e também a descendência. Tua descendência será uma descendência numerosa, tão numerosa quanto os grãos de areia da praia, como também com as estrelas do céu. Então veja bem, na vida de Abraão pode ser resumido dessas duas formas. A mesma experiência nós temos Abraão. Por que falo de Abraão? Porque Abraão é citado no primeiro versículo do livro, né, do Evangelho de São Mateus. E nós temos aí um outro personagem que aparece na genealogia, que é Davi. Ou seja, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Eu comecei por Abraão, né? Mas fala primeiro aqui, filho de Davi. Mas quem foi Davi? Davi foi um grande líder do povo. Foi um líder popular, conhecido como Rei Justo. Né? Davi ficou conhecido como Rei Justo. E aí nós vamos perceber, se Davi, nós temos, a promessa começa com Abraão, Davi é o Rei Justo. Ou seja, Deus inicia com Abraão uma história nova, e assim como Davi é o Rei Justo, Jesus é o Rei Justo, mestre da justiça por excelência.
Então vejam bem que essas figuras de Davi e Abraão não são por acaso, são figuras, né, importantes que aparecem na genealogia de Jesus. Então aqui nos fala essa perspectiva. Aí nós vamos entender, aqui na genealogia, vocês observaram que na genealogia de Jesus aparecem mulheres. Né? E quais são essas mulheres? Quem são essas mulheres? E por que essas mulheres aparecem aí na genealogia? Que não era comum nas genealogias. Por quê? Veja bem, que a expressão gerar, quem gera é o homem. A imagem gerar, né? Aí, o gerar é entendendo que? Entendendo que o homem tem a semente. Né? Daí vem a palavra sêmen, semente. Quando a mulher era vista como a terra, ou seja, a semente era sempre vista como semente boa, independente. Né? A terra que não era boa, no caso, a mulher, ou seja, era estéril. A mulher poderia ser considerada estéril. E para a tradição bíblica, né, ser estéril significa, né, sobretudo, aquela que não pode gerar a vida. Sobretudo, nós vamos perceber como a vida se manifesta nessas expressões como Sara, depois no Antigo Testamento com Isabel. Mas que não é o caso dessa experiência. O que a gente quer destacar, queremos destacar aqui nesse momento, é a presença de mulheres na genealogia de Jesus. A primeira mulher que aparece na Bíblia é Tamar. Nós sabemos quem foi Tamar, que lá no livro do Gênesis, capítulo 38, depois vocês podem fazer essa referência. Tamar, ela se disfarça de prostituta, para garantir assim a sua existência, mas também a descendência, para garantir a descendência. Então, Tamar não é prostituta, mas ela se disfarça de prostituta e está ali no caminho. Nós vamos perceber que aparece também uma outra mulher, chamada Raabe. Tamar no versículo 3 e também aparece Raabe no versículo 5. Raabe. Quem era Raabe? Raabe era prostituta, né? Era prostituta. Aparece também nessa experiência, aparece Ruth. Quem é Ruth? Ruth é a Moabita, chamada Moabita. Moabita, né, essa Ruth, Moabita, ela era considerada prostituta por quê? Porque na tradição bíblica, a prostituição ela não está ligada diretamente à questão sexual, ou não está ligada à questão sexual. Quando a Bíblia fala da prostituição, fala da idolatria, ou seja, quando você abandona o Deus vivo de Israel para servir a outro Deus ou a outros deuses. Idolatria na Sagrada Escritura é prostituição. Essa experiência, a Moabita, certamente era idólatra e ela não servia. Essa Moabita, ela ajuda sim a mulher que aparece, né? Essa mulher que aparece também é a mulher chamada Betsabeia, né? Que é chamada, aqui não aparece o nome, né? Betsabeia, mas que aparece com uma expressão, né? Daquela que Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Nós sabemos, por exemplo, quem foi Urias, chefe da guarda de Davi. Davi se apaixona pela mulher de Urias e manda Urias para o conflito, para a guerra. Depois vamos perceber que essa experiência de Davi de pecado vai gerar, assim, de certo modo, o Salmo 50 e o Salmo 51. Ou seja, o Salmo 50, o choro, o lamento de Davi, o arrependimento de Davi, e o Salmo 51, a resposta do Senhor ao clamor, à culpa de Davi. Então há um jogo, né, de certa forma, de imagens. Aqui nós temos Betsabeia, que também Betsabeia teve grande influência, grande. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo para que nós pudéssemos trabalhar especificamente o episódio das mulheres, mas o tempo não nos permite. Mas Betsabeia, ela também vai influenciar, né, influenciar profundamente na proposta de Salomão de se tornar assim, que se tornasse rei. Então ela influencia, Betsabeia influencia profundamente a eleição de Salomão. E Ruth, essa Ruth que nós falávamos, né, ela se solidarizou com o povo de Israel, mas também com o próprio Deus. Mas o que é interessante é que, veja bem, nós temos, vamos só resgatar, Tamar não era prostituta, mas se fez passar de prostituta. Raabe era prostituta. Ruth pode ser considerada como prostituta porque ela é moabita, ela não pertencia ao povo de Deus, logo tinha outros deuses, possivelmente. E Betsabeia, porque ela se tornou a mulher, né? A mulher, como diz, que foi mulher de Urias, ou seja, é adultério, né? Comete assim adultério. Então nós vamos perceber que essas mulheres que estão na genealogia de Jesus, elas têm essa marca. Aí nós vamos perceber que a última mulher que vai aparecer no Evangelho de Mateus é Maria.
né, é Maria. Mas nós não vamos aqui, nesse momento, nós vamos talvez ter outro momento nesse mês de maio, um momento talvez específico sobre Nossa Senhora na Bíblia, e aí nós não possamos voltar a esse momento, né, porque gera algumas confusões. Mas nesse momento, vamos perceber que no capítulo 16 diz assim, Jacó, versículo 16, perdão, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo, chamado ungido, chamado Cristo. Então, a experiência nos faz entender que a genealogia de Jesus nos mostra profundamente esse sinal de entender que o drama humano ele é perpassado por Deus. Então, esse drama humano é, sobretudo, entender que Jesus assume os nossos dramas, assume a nossa humanidade. De certo modo, né, essa presença vai culminar na experiência do Emanuel, do Deus conosco, como diz a citação do profeta Isaías, quando diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, né, o qual será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. A experiência agora que nós vamos ter é a experiência do segundo capítulo do Evangelho de Mateus. O segundo capítulo do Evangelho de Mateus é um capítulo que nos ajuda a estar dentro da infância, né, da narrativa da infância de Jesus, né, do nascimento. No capítulo 1 e 2 fala do nascimento à infância de Jesus, que não é tão longa como, por exemplo, Lucas se dedicou mais à narração da infância de Jesus. Mateus nem tanto. Mas um episódio da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, que é muito caro para Mateus, é o episódio capítulo 2, versículos de 1 a 12 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nós temos aqui, e vocês leram, e certamente vocês sublinharam alguns elementos importantes. Vejam bem, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Veja bem, Judéia, ela fica, se nós pudéssemos, né, fazer um plano, nós temos, de um lado, aqui nós temos a Judéia, aqui nós temos a Samaria e aqui nós temos a Galileia. Veja bem, Belém fica aqui na Judéia, diferentemente de Nazaré, que fica na Galileia. Então nós temos Nazaré e Belém, praticamente dois extremos, né? De um lado nós temos Belém, no outro extremo nós temos, numa ponta temos Belém, na outra nós temos assim Nazaré. Jesus nasce em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Herodes não é judeu. Nós podemos dizer uma expressão hoje, nós podemos dizer o seguinte, que Herodes era um teste de ferro. Ele lutava apenas pelos seus interesses, estava ali apenas para manutenção de privilégios e poderes. Ou seja, uma informação importante é que Herodes vamos usar essa expressão, é teste de ferro, já falamos, mas é usurpador, ou seja, usurpador está sentado num trono que não lhe pertence. Está sentado numa cadeira que não é sua. E quem está no poder de forma equivocada, de forma a injusta, sempre teme que o verdadeiro rei possa assumir o seu posto, assumir o seu lugar. Veja bem, na expressão diz que eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Vejam bem, se Jesus nasce em Belém, por que os magos vão para Jerusalém? Porque, de certo modo, a indicação é que, de um lado nós temos, veja bem, aqui o Evangelho, ele pode ser feito praticamente como se fosse um bloco. Você pode fazer dois momentos. De um lado você pode ter Jerusalém e o que ela representa, do outro lado você pode ter Belém e o que ela representa. Jerusalém representa o poder, Jerusalém representa a autoridade, Jerusalém representa a riqueza, significa prestígio. Nesse sentido, os magos que estão seguindo a estrela, e aqui é importante falar da estrela, nós não podemos tirar a estrela de um contexto. Para os povos orientais, quando nascia um rei, quando nascia uma pessoa importante, é como que no céu também nascia uma estrela para dar testemunho de que aquela pessoa que nasce é importante. Então, a estrela nasce para marcar a importância do nascimento de Jesus. Assim é uma compreensão dos povos, dos povos do Oriente. A experiência de Jesus, e que nós vamos entender que Jesus se torna uma ameaça. Mas por que Jesus é uma ameaça? Nós vamos entender por que Jesus é uma ameaça. E esse Evangelho ele demonstra claro por que Jesus é uma ameaça.
nós lembramos que essa mesma ameaça, veja bem, e aqui nós precisamos ligar automaticamente Mateus a Lucas. Por que temos que ligar Mateus ao Evangelho de São Lucas? Porque Mateus fala dos magos que visitam Herodes, que quer matar as crianças, Herodes que diz querer adorar, mas que não quer adorar. Do outro lado nós temos, no Evangelho de Lucas, nós temos o momento em que Maria e José vão apresentar a criança ao templo, apresentar ao Senhor, a apresentação do Senhor. Nisso, o velho Simeão, nós temos a experiência de Simeão. Simeão toma a criança nos braços, né, já é um velho, o velho Simeão. Nós temos também lá a profetisa Ana, Simeão e Ana. Simeão, com a criança nos braços, ele diz assim: deixai agora vosso servo ir em paz, diz Simeão. Deixai agora vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Ou seja, ele faz um clamor a Deus, ele dirige o seu coração a Deus e diz assim: olha, deixai agora o vosso servo ir em paz, partir em paz. É como que ele diz: agora eu posso morrer em paz porque os meus olhos viram a salvação, né? Ou seja, a luz, ele viu, contemplou a luz. Ele contemplou assim a salvação que foi anunciada e preparada desde os tempos antigos, desde os profetas mais antigos. A experiência de Simeão nos coloca dentro do projeto quando ele vai dizer a Maria: olha, uma espada de dor te transpassará a alma, diz Simeão. E também diz que esse menino, que ameaça, será sinal de contradição, ou seja, ele será causa de reerguimento em muitos em Israel, mas também será sinal de queda em Israel. É nesse sentido que que Mateus, ele traz a experiência dos magos, o episódio da visita dos magos. E aí nós vamos perceber, claro, eles saem do Oriente e vão para Jerusalém, porque na cabeça também dos magos, vamos assim dizer, um pensamento, um rei nasce onde? Nasce num berço de ouro, nasce num palácio. Jesus não nasce no berço de ouro, não nasce num palácio, nasce em uma manjedoura, nasce assim no meio, junto aos animais, no meio como sinal de exclusão. Aqui nós vamos perguntar e entender: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Veja bem, a pergunta ela é dura, a pergunta é profética. Veja bem, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Ora, Herodes está assumindo um trono que não lhe pertence. Herodes está ocupando uma cátedra que não é sua, o trono que não é seu. E vem os magos dizer: onde está o rei que acaba de nascer? Isso faz com que Herodes trema, profundamente. Vai tremer nas bases. Com efeito, vimos sua estrela, importante, no seu surgir, e viemos homenageá-lo, prestar homenagem. Ouvindo isso, o rei Herodes, vocês podem nos acompanhar, ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Veja bem, diz o texto que Herodes fica alarmado, e toda a Jerusalém. Não é toda a Jerusalém, vamos assim dizer, mas é a Jerusalém poderosa. A Jerusalém que ganha com a escravidão, que ganha com a exclusão, que ganha com a manutenção do poder religioso, que não leva à vida, mas que leva à morte. E assim Herodes chama os sumos sacerdotes, chama os doutores da lei e pergunta onde o local exato do nascimento de Jesus. E aí continua o texto dizendo assim: olha, e convocando todos os chefes dos sacerdotes, dos escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Vocês lembram que essa cidade, Jerusalém, o texto é muito indicativo, porque diz o texto que toda a cidade ficou o quê? Ficou assim, assustada, Toda a cidade ficou alarmada com a notícia do nascimento de Jesus. Esse mesmo povo que não consegue matar Jesus aqui, agora, nessa passagem do Evangelho, voltará no final do Evangelho e tentará assim condenar Jesus à morte. Lembrem que o drama já começa desde o nascimento. O drama e a perseguição. Porque Jesus ameaça todo o poder injusto. A vida de Jesus, a missão de Jesus ameaça tudo que é injustiça, tudo que não vem de Deus, tudo que destrói a vida. Por isso que os poderes ficaram assim assustados e Jesus se torna ameaça para os poderosos. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer. Eles responderam, vejam bem, eles pegam a Sagrada Escritura, vamos assim dizer que eram os livros antigos, e diz assim: olha, e tu, Belém,
porque eles evocam um profeta. Que profeta é esse? É o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele vai fazer a profecia, ele proclama essa profecia que diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará, pastor, né? Apacentará Israel, meu povo. Celebrávamos há poucos dias a festa de Jesus, o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Na expressão, continua o capítulo 2, que diz assim, a expressão diz: então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. Ou seja, se a estrela apareceu há uma semana, então significa que Jesus nasceu há uma semana. Então aqui ele procura saber. Os magos que seguem a estrela nos dão um indicativo muito importante e interessante. Porque, de um lado, nós temos aqueles que conhecem a palavra, aqueles que sabem o lugar exato, que conhecem as profecias, que conhecem o profeta Miqueias. Do outro, nós temos os magos que não têm a Sagrada Escritura, que não têm os textos dos profetas, mas que vêm porque são guiados por uma estrela. A experiência da estrela é uma experiência muito bonita e significativa. Por que é bonita e significativa? Porque muitos de nós somos chamados a ser estrela na vida de outras pessoas. Eu tenho muitas estrelas na minha vida. Certamente você tem alguma estrela. Essa estrela é aquela pessoa que te apresenta Jesus, como Mateus foi estrela na nossa vida. É aquela pessoa que nos apresenta Jesus, que nos apresenta, às vezes, nosso catequista, às vezes um amigo, alguém que nos convida a participar da comunidade, alguém que nos chama a rezar o texto, alguém que nos chama a partilhar e participar da vida da igreja, da vida de Jesus. Ou seja, dá a entender que nós precisamos também ser estrela na vida das pessoas. Será que nesse tempo não é tão próprio e seria interessante que nós cultivássemos isso, a experiência de ser uma luz, de ser uma estrela na vida das pessoas? Pois bem, vamos continuar o texto dizendo assim, olha: e enviando-os, os magos, a Belém, disse-lhe: ide, procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que também eu vá homenageá-lo. Em algumas traduções diz para que eu vá adorá-lo, né? Homenagear, adorar. A essas palavras, os reis, né? A essas palavras do rei, eles partiram. Ou seja, uma vez que Herodes, né, mostra que os magos possam ir e perceber o lugar exato e voltem para avisar, e eis que a estrela que tinham visto no céu surgiu, né, e ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Veja bem, eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Veja bem, aparece aqui a expressão com Maria. Viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o homenagearam. Né? E prostrando-se, homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Veja bem, nós estamos celebrando o momento em que Jesus nasce, os magos contemplam e homenageiam Jesus, abrem os seus cofres, ofertam os presentes, e Herodes, o que faz Herodes? Herodes pede que os magos voltem. Mas voltar para Herodes, ou voltar mediante o mandato de Herodes, é fazer um caminho de morte. Os magos decidem, porque são avisados em sonhos pelo Senhor, para tomar não o caminho da morte, que seria o caminho de Herodes, voltar a Herodes, significa o caminho de morte, e aqueles decidem ir para o caminho da vida, que, ou seja, o Senhor aparece em sonho. A experiência de sonho ela é muito forte no início dos evangelhos, porque, lembremos bem, José queria abandonar Maria em segredo. O anjo do Senhor aparece em sonho a José. A criança que está ameaçada, o anjo do Senhor aparece em sonho a José. E ele pega a criança e vai para o Egito. Aquele que queria matar a criança, Herodes, já não existe mais. O anjo do Senhor aparece em sonho
a José, e ele o que faz? Ele toma a criança e Maria e voltam assim para a Palestina, saem do Egito e voltam para a cidade. Não vão mais para Belém, mas decidem depois voltar do Egito para a cidade de Nazaré. E é lá que Jesus vai, permanecer. Vejam bem, é importante tentar fazer um resumo desse capítulo, desses versículos. Capítulo 2, versículos de 1 a 12 do Evangelho de São Mateus. Vejam bem, a cena é justamente essa. Nós temos Jerusalém de um lado e nós temos, Belém do outro. Nós temos Herodes, um rei que é falso, é injusto, e nós temos do outro o rei verdadeiro, que é justo, que é o menino. Jesus ameaça a estrutura de poder. Jesus ameaça a estrutura de poder do seu povo, daquele povo que está sendo oprimido por um rei injusto. Esse rei injusto, para manter o poder, custe o que custar, a qualquer preço, ele comete assim a perseguição, que está presente no capítulo 2 de todo o Evangelho, capítulo 2 de Mateus. Nós vamos já encaminhando para as considerações finais do momento de hoje, do encontro de hoje. No encontro de hoje, nós podemos perceber que Jesus ele é o mestre da justiça, que justiça significa fazer a vontade de Deus. Ou seja, os magos são justos e foram justos porque eles cumprem o mandato do Senhor. A vontade de Deus é que eles possam voltar para a sua casa, não tomando o caminho da morte, o caminho da injustiça, mas o caminho da vida, da liberdade. A experiência do Evangelho pela genealogia nos faz entender que Jesus assume a humanidade. E essa humanidade, para essa humanidade, tem um projeto. O projeto de recriar, de refazer nova todas as coisas, como nós evocamos no capítulo 21, versículo 5 do Evangelho capítulo 21, versículo 5 do livro do Apocalipse. Passado o primeiro capítulo, nós passamos para o capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. No capítulo 2 nós temos o episódio dos magos. Percebemos aqui que não são reis magos, o texto não chama, você pode reler na sua Bíblia. Vocês devem ter percebido isso, não são 3 reis magos, são apenas magos, magoi. O termo é empregado magos no plural. Não dá a entender que são 2 ou mais reis magos, chamados assim reis magos pela tradição, que é outro tema, que é outro momento. Nós percebemos que aqui há um jogo de poder. Que jogo de poder é esse que Herodes faz? As autoridades religiosas se sentem também ameaçadas, o poder político e o poder religioso. E Jesus depois vai criticar duramente o poder político e o poder religioso. Por quê? O poder político deve promover a vida, o poder religioso deve promover a vida. Todos os poderes devem promover a vida. Nós vamos finalizar esse momento, essa formação de hoje por aqui, mas eu gostaria de deixar mais uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem, por exemplo, ler o capítulo 5 do Evangelho, todo o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que fala assim, um sermão sobre a montanha, dando destaque assim para o Pai Nosso. Nós vamos trabalhar a Sermão da Montanha amanhã e o Pai Nosso. Talvez voltemos em outro momento, talvez os 3 dias não seja suficiente para estarmos assim. Mas nós vamos depois pensar, reorganizar, se é possível de fato termos outros momentos para falar um pouquinho do Evangelho de São Mateus. Eu quero desejar a todos vocês nessa noite um momento, desejar muita paz, felicidade, uma mensagem sobretudo de esperança nesse tempo. Lembrar do Evangelho, quando nós falávamos, que Jesus diz no Evangelho final, eis que eu estarei convosco todos os dias. Esse tempo, você que nos assiste, é um tempo de esperança sim, porque nós não podemos deixar que a angústia, que a depressão, que tantos sentimentos possam esmagar a esperança. A esperança é maior do que a angústia, a esperança é maior do que o medo. A nossa fé nasce da esperança de que a vida é mais forte e a vida vence a morte. Duelam forte a vida e a morte. Nós precisamos cuidar uns dos outros, precisamos olhar o outro com um olhar de compaixão. Esse mesmo olhar que teve Jesus diante daqueles que sofriam, daqueles que estavam passando por dificuldade. Leiam o capítulo 5, dando destaque, de certo modo, para o capítulo 6, a expressão do Pai Nosso. Eu quero desejar a todos vocês uma noite santa, um sono restaurador e que Nossa Senhora
possa proteger a sua família, proteger assim a sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com a bênção de Nossa Senhora da Penha. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.